Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, trazendo para vocês mais uma videoaula, desta feita a videoaula de número 16. Nessa videoaula, pessoal, nós estaremos falando sobre unidade evaporadora ou evaporador. Estaremos falando sobre sistema Highwall, piso-teto, cassete ou sistema built-in, tá? O sistema de trabalho do evaporador é um só. Qual é a função do ventilador? Qual é a função do evaporador? Como o fluido se comporta dentro da serpentina? Qual a temperatura de entrada, a temperatura de saída? Então nós estaremos falando sobre esses 4 tipos aqui. Sistema Highwall, que é aquele que fica no alto da parede. Sistema piso-teto, que tanto pode ser instalado no piso como no teto. Sistema cassete, que fica embutido no teto. Ou sistema built, que é aquele sistema dutado, tá? A split dutada. E que nem eu falei para vocês, o meu amigo Viana, lá no Rio de Janeiro, ele que é um expert na área de refrigeração e climatização, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas tenho um enorme respeito por ele, um enorme carinho. Realmente é um cara mestre na área de climatização e refrigeração, e ele estará ministrando essa aula. Desde já peço o seu like, desde já peço que você que ainda não é inscrito no canal dele, dê esse apoio, porque ele merece, pessoal. Então a partir de agora é com você, Viana. Fica com Deus. Tchau, tchau. Olá amigos, sou Ricardo Viana e seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso grátis de Split. E esta aqui é a videoaula de número 16. Antes de iniciar a explicação, gostaria de agradecer ao meu amigo Vadson pela oportunidade de trazer um pouquinho da experiência, um pouquinho do conhecimento para esta videoaula e mostrar a vocês o porquê dessa peça no ciclo básico de refrigeração, como ela funciona e diversas outras informações. Também tem um canal aqui no YouTube, o canal Viana Manutenção, caso você deseje aprender cada vez mais, caso você queira conhecer, dá um pulinho na descrição do vídeo que vai ficar o link do meu canal, onde eu mostro também muita coisa sobre a área de refrigeração e climatização. Então vamos à aula, pessoal. Eu vou falar um pouco nesse vídeo sobre o evaporador. Esta peça que é a responsável por retirar o calor do ambiente, do meio a ser refrigerado. No caso de uma geladeira, por exemplo, é o que chamam de congelador. Na verdade, é o evaporador do sistema de refrigeração. Mas no sistema split, nós também chamamos a peça, a unidade interna que fica no ambiente, onde as pessoas chamam realmente de ar-condicionado, que é a parte que fica dentro, de unidade evaporadora. E as unidades evaporadoras de split são basicamente desses tipos aqui, ó. Do tipo Highwall, que é aquela unidade mais pequena, fixa na parede, e ela varia a capacidade de 7 a 30 kBTUs. Eu coloquei kBTUs, pessoal, para poder facilitar, para não precisar colocar tantos zeros, porque o K ele é o símbolo matemático múltiplo de 1000. Então você também pode escrever dessa forma, de 7 a 30 kBTUs, ao invés de colocar 30.000 BTUs. Então elimina os 3 zeros através do K. Tem o do tipo piso-teto também. Do tipo piso-teto é aquele modelo que ele pode ficar tanto no piso, na vertical, nessa posição, ou no teto, na horizontal. Em alguns lugares também chegam a instalar na parede, preso na parede. O piso-teto ele tem a capacidade de 18 a 90 kBTUs e é muito utilizado em áreas comerciais, em lojas, restaurantes, supermercados, ambientes de maior porte. Por quê? Porque ele tem uma capacidade bem grande de refrigeração. Outro evaporador do tipo cassete, mais encontrado em ambientes onde se deseja uma melhor distribuição de ar. Este aqui é o modelo de unidade evaporadora de split, que é instalado embutido no forro de gesso, então faz um corte quadrado no forro de gesso e embute uma parte dele, ficando apenas a carenagem de amostra. Ele distribui o ar pelos 4 pontos. Pelos 4 pontos ele joga o ar para o ambiente, é do tipo cassete. E esse tipo aqui, o built-in, esse tipo não é tão encontrado, ele tem em menor quantidade, até porque você não consegue ver o aparelho, ele fica embutido em cima do forro de gesso e distribui o ar através de dutos. E a capacidade é de 18 a 60 kBTUs. Agora vamos um pouquinho à explicação teórica do evaporador. Por que ele é tão importante no sistema de refrigeração?
como já falado, ele é o responsável por retirar o calor do ambiente. Então, no caso do nosso split, tem um motor ventilador, que é a turbina do split, que faz uma conversão forçada. O que é conversão forçada? Quer dizer que o ar do ambiente passa pela serpentina através do forçador, através do motor ventilador. O motor ventilador ele puxa o ar do ambiente no split, esse ar passa pelas aletas da serpentina e através dessa passagem nas aletas começa a trocar calor com o fluido refrigerante que está passando no evaporador. Dessa forma, o calor, boa parte do calor, passa para o fluido refrigerante e sai do outro lado já refrigerado. Então, este é o sentido do fluxo nos ar-condicionados split. O vento quente passa aqui pela serpentina, passou pelas aletas, o ventilador direciona esse ar para o ambiente. É só? Então, o evaporador é o responsável por fazer a troca no ambiente a ser refrigerado. E quando acontece essa troca no evaporador, o fluido refrigerante ele ganha calor do ambiente. E agora vamos aqui ver como é que o fluido refrigerante faz essa troca, como é que ele entra no evaporador. Após o dispositivo de expansão, o refrigerante está na forma líquida. Ele vem aqui na linha de líquido, porém a alta pressão, e ele passa pelo dispositivo de expansão, que é o responsável por ocasionar uma queda de pressão entre a unidade condensadora e a unidade evaporadora. Através dessa queda de pressão é que o refrigerante vai cair também a temperatura. Essa queda de pressão brusca é o que faz com que o fluido refrigerante tenha capacidade de absorver calor do ambiente. Isso porque ele passa a entrar agora no evaporador da forma líquida, porém a baixa pressão. Então ele vem fazendo este ciclo, vem circulando esse ciclo até chegar ao compressor. Porém ele precisa evaporar neste ponto, por isso que o nome da peça que é evaporador, porque é onde o fluido refrigerante vai fazer essa mudança de estado físico, de líquido para gasoso, tendo então uma evaporação. Mas isso só acontece quando o fluido refrigerante absorve calor do ambiente. Como ele não tem como mudar a pressão, alterar a pressão no evaporador é a mesma, desde o ponto de entrada até o ponto de saída. Então, normalmente não há queda de pressão considerável dentro do evaporador. O fluido refrigerante entrou aqui. Vamos dar um exemplo do R22 a 60 PSI. Se ele entrou a 60 PSI, ele sairá do evaporador também a 60 PSI. Notem que como não houve mudança de pressão, mas haverá a mudança de temperatura do fluido refrigerante. Ele entrou aqui em líquido a 60 PSI, começa a ganhar calor, absorver calor do ambiente através de uma ventilação forçada, que é ocasionada pelo motor ventilador, pela turbina. O calor começa a passar para o fluido refrigerante e o fluido refrigerante não tem como mudar a pressão. Com isso, ele começa o quê? A mudar de estado físico. Quanto mais calor ele absorve, mais rápido ele passa do líquido para o gasoso. E o ponto em que ele acontece essa transformação, acontece essa mudança de estado físico, é a temperatura de evaporação. E a temperatura de evaporação, como você encontra isso? Você encontra através da pressão de sucção. Essa pressão de 60 PSI, nós podemos fazer a conversão e encontrar a temperatura de evaporação do fluido refrigerante. Se você for numa tabela ou numa régua de conversão, pressão, temperatura, você verá que para esta pressão há uma temperatura do fluido refrigerante. Esta temperatura é a temperatura de evaporação. Como nós estamos olhando no caso do evaporador, nós encontraremos a temperatura de evaporação. Neste exemplo do fluido refrigerante R22, vou colocar aqui o R22, a 60 PSI, ele estará a mais ou menos 1,1 graus Celsius. Vou colocar aqui 1,1 graus Celsius. Agora, se você fizer a mesma conversão com o R410, você verá que o R410, para ter 1 grau Celsius de evaporação, ele precisará estar uma pressão de mais ou menos 105 PSI. Então, agora mudamos o fluido refrigerante para encontrar a temperatura de evaporação. Eu gosto sempre de mostrar esse exemplo, pessoal, por causa do seguinte. A partir do momento, esse aqui é o
410A. A partir do momento que você conhece bem o evaporador e sabe sobre temperatura de evaporação, você não terá problemas para fazer carga de fluido refrigerante em diversos equipamentos. Porque os equipamentos, a carga de fluido refrigerante não está relacionada só à pressão, mas sim à temperatura de evaporação. Vou dar um exemplo bem simples, o evaporador de uma geladeira convencional. Uma geladeira convencional, ela tem a temperatura de evaporação de menos 15. Então, vamos dar um exemplo aqui de menos 15. Você tem uma temperatura de evaporação de menos 15 graus Celsius num refrigerador convencional em um trocador com placa fria, em um trocador de conversão natural, que é o evaporador do congelador da geladeira. Se você tem uma temperatura de evaporação de menos 15, a pressão do fluido refrigerante precisará estar com a temperatura de evaporação em menos 15. Então você vai na tabela de pressão, temperatura do fluido refrigerante utilizado e verifica qual é a pressão para esta temperatura de evaporação. Sabendo disso, você verá que para o R134A terá uma pressão de evaporação de 9,1 psi. Agora você chega no evaporador e encontra um outro tipo de fluido refrigerante. Vamos dar o mesmo exemplo do refrigerador. Agora você encontrou o R404A e você não sabe qual é a pressão de evaporação, você não sabe qual é a pressão de sucção. O que você faz? Faz a mesma coisa. Vai na tabela de conversão, verifica menos 15 graus Celsius do R404A e você verá qual é a pressão necessária para ter esta temperatura de evaporação do fluido refrigerante. Agora vamos a alguns outros detalhes do evaporador. Como o evaporador ele causa essa queda de pressão e muda de estado físico, é no evaporador que se garante que não tenha retorno de líquido para o compressor. Então é importante fazer uma carga de fluido refrigerante correta, porque se você colocar refrigerante demais, colocar gás demais, o que acontecerá? Ele entrará da forma líquida, não terá calor suficiente para fazer esse refrigerante evaporar antes da saída do evaporador, e o que acontecerá? Haverá um risco de retorno de líquido para o compressor. Por isso é muito importante saber fazer a carga de refrigerante correta, porque se colocar em excesso, o evaporador não terá calor suficiente para fazer a evaporação do refrigerante, causando risco de retorno de líquido para o compressor. Agora, se colocar ao contrário, vamos dar um exemplo, colocou pouco refrigerante, não colocou a quantidade suficiente. Deu um valor aqui neste exemplo, vamos lá, de 50 psi. Bem, quando você coloca uma carga de refrigerante abaixo do recomendado para o equipamento, acontecem alguns problemas também. Agora, para continuar esse exemplo, ele vai entrar aqui em líquido, porém ele está em uma quantidade menor, o refrigerante. E o que acontece? Ele vai começar a ganhar calor do ambiente e vai evaporar muito antes do final do evaporador. Ele vai evaporar bem no começo. E quando acontece isso, o restante da serpentina continua ganhando calor, superaquecendo mais ainda o fluido refrigerante. E aí o fluido refrigerante que volta aqui para o compressor, ele volta na forma gasosa, porém com a temperatura muito alta. E isso não é indicado, já que o compressor ele precisa ser resfriado pelo próprio gás de retorno do refrigerante que vem do evaporador. Então, se você coloca em excesso, há o risco de retorno de líquido quebrar o compressor. Se você coloca faltando, há o risco de voltar o gás com a temperatura muito quente e danificar o compressor. Não ter condições de resfriar ele por causa de falta de fluido refrigerante. Quando você coloca em excesso, acontece uma coisa aqui na unidade evaporadora, principalmente na linha de sucção. Quando sai do evaporador, que é o congelamento da linha de sucção. Então, quando você coloca em excesso, costuma acontecer isso aqui, um congelamento na linha de sucção, que é a tubulação de interligação entre a unidade evaporadora do split e o condensador. Há um congelamento quando você coloca em excesso. Isso porque o fluido refrigerante ele continua em líquido até chegar na linha de sucção. Então, deve-se evitar que cause este problema. Ele tem que evaporar no evaporador e retornar da forma gasosa para o compressor. Agora, se você coloca faltando fluido refrigerante,
acontece também um congelamento, só que desta vez não mais na saída do evaporador. Agora o congelamento acontece logo após a expansão. Então acontece na tubulação de expansão, logo no início do evaporador. Isso porque, como nós colocamos como exemplo aqui, 60 PSI do R22 a 1,1 graus Celsius, o fluido refrigerante está evaporando. Se você coloca faltando gás, com a carga de gás um pouco abaixo, o que acontecerá? Não terá mais a pressão de 60 PSI. Agora o refrigerante também não está mais com a temperatura de evaporação a 1,1. Vamos aqui dar um exemplo que a temperatura de evaporação está em menos 5. Menos 5. Para saber a pressão, só aí na tabela pressão-temperatura do R22, que você verá qual é a pressão relacionada a esta temperatura de evaporação. Vou usar como exemplo menos 5. Aqui, ó, logo na expansão, o refrigerante está a menos 5. E esse ar que está sendo succionado pelo motor ventilador começa a passar por uma tubulação que agora está a menos 5, não a 1 grau Celsius mais. Se está a menos 5, toda a umidade do ar que entrar em contato com essa serpentina a menos 5 vai fazer o quê? O líquido, o ar, a umidade do ar vai condensar nessa serpentina e como está a menos 5, o líquido, a água, a umidade que está no ar vai condensar, virar líquido e depois vai congelar, vai solidificar. Congelando, vai começar a diminuir o espaço entre as aletas da serpentina. O que são as aletas? São aquela parte de alumínio que fica entre a tubulação. Aquelas aletas é para ocasionar uma melhor troca de calor entre o ar e o fluido refrigerante. Então aquelas aletas vão começar a formar gelo entre elas, porque a temperatura de evaporação está muito baixa, porque o fluido refrigerante está causando na tubulação e na serpentina uma temperatura de menos 5. Com isso, todo o ar irá encostar aqui, ó, irá condensar. Ao invés de sair aquela água do split, não, essa água passará a congelar, fazendo fechamento entre as aletas, dificultando a passagem de ar do ambiente para o fluido refrigerante, dificultando a troca de calor, e com isso vai começar a haver um bloqueio na serpentina. Bloqueando a serpentina, o fluido refrigerante passa a não trocar mais calor com ar, porque um outro problema do gelo é que o gelo ele se torna um isolante térmico. Vai chegar um ponto em que a serpentina vai estar tão congelada que o ar não terá mais contato com o fluido refrigerante, não trocará mais calor com ele por causa dessa camada de gelo. Com isso, o refrigerante, ó, que entrou aqui congelando a linha de sucção, ele passará a não ter mais troca com o ambiente. Com isso, como ele não tem troca com o ambiente, ele continua em líquido sem evaporar. Então, há o risco também de um congelamento além da linha de expansão, daqui da parte de entrada do evaporador, e um congelamento também na linha de sucção após a serpentina estar bloqueada, está muito impedindo a passagem do ar. Então, meu amigo, é muito importante saber a temperatura de evaporação para uma correta carga de fluido refrigerante no evaporador. O evaporador ele tem essa função que deve ser respeitada sempre a melhor capacidade do equipamento, do evaporador. Um outro detalhe aqui, após a temperatura de evaporação e a chegada à unidade condensadora, nós podemos ver o quanto o refrigerante superaqueceu. O que é superaquecer? É a temperatura de evaporação, ele já evaporou, e a partir do momento que ele evaporou até chegar no condensador, ele tem ainda um aquecimento, ele sofre um aquecimento. Ele sofreu um aquecimento, ó, um acréscimo de temperatura no refrigerante, até chegar ao ponto de evaporar, e após esse ponto, quando ele já evaporou até chegar no condensador, é o que chamamos de, aqui, superaquecimento, de superaquecimento do fluido refrigerante. Para saber esse superaquecimento, cada fabricante indica um superaquecimento melhor para o seu equipamento. É bom respeitar sempre o indicado pelo fabricante. O superaquecimento é a temperatura medida aqui próximo ao condensador, a mais ou menos 30 centímetros do condensador. Você mediu uma pressão de 60 PSI como exemplo, você encontrou uma temperatura de 1,1 graus Celsius, através da conversão pressão-temperatura. Aí você encontrou essa pressão aqui, ó, sabe que é 1,1.
Só que este 1.1 não é a temperatura da tubulação, é a temperatura da pressão. É convertendo a pressão em temperatura, você encontrou 1.1. Este 1.1 significa a temperatura de evaporação do fluido refrigerante. Então, essa é a temperatura de evaporação. Deixa eu colocar aqui. TE, temperatura de evaporação. E o superaquecimento é a temperatura medida na linha de sucção através de um sensor de temperatura. Você pega um termômetro, conecta lá na tubulação de sucção e você mede a temperatura do tubo. Você mede quanto o fluido refrigerante está chegando ali próximo ao condensador. A partir desse momento você vai encontrar uma temperatura. Vamos dar um exemplo aqui que você encontrou uma temperatura de 18 graus Celsius. 18 graus Celsius através de um sensor de temperatura lá na linha de sucção. O superaquecimento é a temperatura de sucção, esta aqui é a temperatura de sucção, menos a temperatura de evaporação, e nesse nosso caso 1.1 graus Celsius. Vamos deixar só 1 para arredondar? Ok? Então, ó, temperatura de evaporação, de sucção, menos temperatura de evaporação, que deu 1 grau Celsius, será igual a 17. Então, este é o superaquecimento total encontrado neste nosso exemplo. E para saber se o superaquecimento está bom ou não, é necessário você verificar na tabela do fabricante, verificar qual é o superaquecimento total indicado pelo fabricante. Beleza, pessoal? Agora, uma outra coisa importante para um bom funcionamento do evaporador é você fazer o ΔT, que é o diferencial de temperatura entre o ar que está entrando no evaporador e o ar que está saindo. A maioria dos fabricantes indicam esse ΔT, deixa eu colocar aqui, o ΔT, que é o diferencial de temperatura entre a entrada do ar no evaporador e a saída, quanto ele está jogando. Esse ΔT deve ficar na faixa, vamos colocar aqui acima, o ΔT tem que ser maior que 8 graus Celsius. Então, maior que 8, alguns fabricantes indicam que seja de 8 a 12. Mas quanto maior essa diferença, acaba sendo melhor. Então, se eu tenho aqui como exemplo um ar que está entrando a 30 graus Celsius no evaporador, medindo com a sonda lá na entrada do evaporador, onde o ar entra na serpentina do evaporador, 30 graus. E ele está saindo com 18 graus Celsius, vamos fazer aqui o cálculo. 30 menos 18 é igual a 12. Então, esse ΔT está com 18. Delta de 12. Desculpa aí, pessoal. Delta de 12. Delta de 12 é maior que 8? É. Então, está com um bom diferencial de temperatura no evaporador. Esse evaporador está indicando que está com um bom rendimento. Agora, se o valor ficar abaixo de 8, é necessário você avaliar as condições do evaporador, que ele pode estar sujo, motor ventilador com baixa rotação, pode estar com a carga de fluido refrigerante incorreta. Então, é mais uma forma de avaliar o bom funcionamento do evaporador, da unidade evaporadora do ar-condicionado Split. Bem, meus amigos, espero que eu tenha conseguido passar informações importantes para vocês sobre o funcionamento do evaporador, este que é o componente responsável por trocar calor com o ambiente a ser refrigerado. Não esqueçam de conhecer o meu canal Viana Manutenção, dá um pulinho lá, assistam alguns vídeos, deixe o seu like. Se você gostar desse vídeo também, deixe sempre o like. Caso você não goste, que Deus lhe abençoe da mesma forma. Muito obrigado ao meu amigo Vadson pela oportunidade de poder contribuir com vocês e participar desse curso grátis de Split. Esta aqui é a aula de número 16. A todos um abraço e até o próximo vídeo.